Pessoal, agora eu vou resolver a questão 2 aqui, questão de geometria analítica. São dados os pontos no plano P1, 3, 3, P2, 5, 1, P3, 3, menos 1, P4, menos 2, 5. Na verdade é assim, você não precisa fazer a figura. Se você está dominando bastante a geometria analítica, você nem precisa fazer isso daqui que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo aqui só que por uma finalidade didática aqui. 3, 3, 5. Que só precisa das equações mesmo, mas 5, 1, 3, menos 1. Esse aqui é o P1, P2, P3 e o P4 tá aqui, menos 2 e 5. Esse aqui é rascunho, tá? Esse aqui é rascunho. Tô ainda fazendo a resposta não, tá? Ele quer a equação de reta que passa por P3 e é paralela à reta que passa por P1 e P4. Vamos pensar bem aqui conosco, vai. Se ela é paralela à reta que passa por P1 e P4, ela tem que ter o mesmo coeficiente angular, certo? Então vamos escrever agora, vai, vamos lá, e tem a reta pedida deve ter o mesmo por ser deve ter o mesmo coeficiente angular da reta que passa por P1 e P4, pois é paralela a ela. Assim, coeficiente angular da reta vai ser igual a o delta y sobre delta x. Duas retas paralelas têm mesmo coeficiente angular. É bastante intuitivo até de se entender, né? Você tem que formar o mesmo ângulo com o coeficiente angular. É a tangente do ângulo que essas retas formam com a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, no sentido, partindo do eixo x no sentido horário. Então tem que ser o mesmo ângulo, né? Senão elas não vão ser paralelas, senão elas vão se cruzar em algum lugar. Como é que eu calculo o coeficiente angular? É delta y sobre delta x. Então vamos pegar o delta y. Pode ser que eu calcule o coeficiente angular exato. Vamos pegar o delta y, que é menos 2. Vamos pegar o y, que é igual a y4 menos y1 sobre x4 menos x1. y4 ser igual a menos 2. y1 ser igual aqui a 3, só que está com sinal de menos. x4 é 5. Não, ao contrário, né? Olha isso, né? É xy para a ordenada. Esse aqui é o x e esse aqui é o y. Eu já estava confundindo já. Então é 5 menos 3 dividido por y4 menos y1 dividido por x4 menos x1. Menos 2 menos 3, que vai ser igual a menos 2 quintos. Logo, a equação de reta y menos y0
No entanto, nós sabemos que a reta pedida passa por P3 igual a 3 menos 1. Assim, podemos tomar na equação y menos y0 igual a mx menos x0, nós também vamos tomar m igual a menos 2/5, que é o mesmo coeficiente angular, x0 é igual a 3, y0 igual a menos 1. Porque se ela passa pelo P3, eu posso falar que o x0 e o y0 são do P3. Logo, sua equação é dada por y menos 1 igual a menos 2/5 x menos 3. Ou seja, y mais 1 é igual a menos 2/5 de x mais 6/5. Ou seja, aqui eu posso simplificar, fazer isso aqui, y igual a menos 2/5 de x mais 1/5. Posso fazer, ou eu posso multiplicar tudo por 5 e colocar, ou posso colocar assim, 5y, multiplicar tudo por 5 e depois passar para o outro lado, mais 2x menos 1 igual a 0. Pode deixar da forma que vocês quiserem, tá tudo bem. Mas a ideia é essa, é o mesmo coeficiente angular porque é paralela à reta. O item B, nós sabemos que a equação de circunferência é a seguinte. O que é uma circunferência mesmo? Olha aqui, vamos supor que você tenha esquecido o que é uma circunferência. É a mesma coisa da equação de reta. Equação de reta, vamos passar esse raciocínio para a equação de reta. Vamos supor aqui que você tenha esquecido o ioiô michiochô. Mas você sabe que uma reta é o seguinte, a circunferência é o seguinte. Nós sabemos que a distância dos pontos dela até o centro, ou seja, mais x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado tem que ser igual a um certo raio ao quadrado, certo? Isso que é a equação de circunferência. Só que nós sabemos que ela passa pelos três pontos, P1, P2 e T3. Então, tanto o y do P1 quanto o xy de P1, xy de P2 e o xy de P3 devem satisfazer essa equação. Então nós vamos ter três equações e três incógnitas. E aí nós resolvemos o sistema. Como Então, como a circunferência passa por P1, P2 e P3, eu posso substituir aqui, né? Tanto P1 igual a 3,3 P2 igual a 5,1 e 3 menos 1. Eu posso substituir aqui o 3,3, 3 menos y0, mais 3 menos x0 ao quadrado igual a r ao quadrado, 5 menos y0 ao quadrado, mais, essa aqui é a equação 1, mais
Não, ao contrário, olha aqui. Que é 1 menos y0, né? Porque é o y aqui. Mais 5 menos x0 ao quadrado igual a r ao quadrado, 2. E a terceira equação também, 3 menos... Não, aqui é o y, né? Menos 1. Menos y0 ao quadrado mais 3 menos x0 ao quadrado igual a r ao quadrado, 3. Eu vou substituir a 3, não. Ou seja, isso tudo é igual a r ao quadrado, certo? Então, só que eu posso fazer isso daqui. Como a 3 tudo é igual a r ao quadrado, eu posso igualar essas duas expressões aqui. 3 menos y0 ao quadrado mais 3 menos x0 ao quadrado é igual a 3 menos x0 ao quadrado mais menos 1 menos y0 ao quadrado. Eu cancelo os 3 menos x0 ao quadrado, porque isso tudo vai ser igual a r ao quadrado. Então eu tenho que 3 menos y0 ao quadrado vai ser igual a menos 1 menos y0 ao quadrado. Eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso... Acho que eu prefiro até abrir esses... Eu posso abrir esses produtos. Ou eu posso também falar que o módulo desses dois vai ser igual. Fazer o seguinte. 3 menos y0 igual a... Posso abrir esses produtos. Então vai ficar aqui com 9 menos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo menos 6y0 mais y0 quadrado é igual ao quadrado do primeiro 1 menos, aqui é mais, né? Menos com menos dá menos, dá mais 2y0 mais y0 quadrado. Então aqui corta y0 quadrado e aqui eu vou ficar com 8y0 igual a 8, ou seja, y0 igual a 1. Ou então eu posso falar que o módulo dessas duas é igual. Eu posso fazer o seguinte. Ou, então, 3 menos y0 igual a menos 1 menos y0. Só que isso daqui é falso. Porque 3 igual a menos 1. Ou 3 menos y0, eu posso dizer que essas duas raízes aqui vão ser iguais em módulo. Eu posso tirar o quadrado e colocar um módulo igual a 1 mais y0, ou seja, 2y0 igual a 2, ou seja, y0 igual a 1, é a mesma coisa. Então nós achamos o y0. Achando o y0, eu posso substituir o x0, aí pode ser em qualquer uma das três, né? Substituir na... Vou substituir na 2, tá? Porque tá mais fácil. Então vai ficar aqui 1 menos 1 ao quadrado mais 5. Ah, não. Y0 igual a 1 nessa equação aqui.
Vou substituir y0 igual a 1 só, né? E aqui então vai ficar 3 menos 1 ao quadrado, que vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então aqui vai ficar 3 menos x0 ao quadrado, vai ser igual a r. Não, vamos fazer passo a passo mesmo, vai. 3 menos 1 ao quadrado mais 3 menos x0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Segunda equação, 1 menos 1 ao quadrado mais 5 menos x0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E a terceira equação vai ser isso daqui. Menos 1 ao quadrado mais 3 menos x0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa aqui é a 1, 2 e a 3. E aqui eu posso isolar tudo isso. Vai ficar assim. 3 menos x0 ao quadrado. Isso daqui vai ser 2 ao quadrado é 4. Então vai ser r quadrado menos 4. Aqui 5 menos x0 ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado. E aqui a mesma coisa, 3 menos x0 ao quadrado vai ser igual a isso daqui, menos 1 é 2, r quadrado menos 4, tá? É isso aí. Então a 1 é igual a 3 e a 2 está aqui. Só que o que nós podemos fazer? Eu posso substituir a 2? Não. Então aqui vai ficar 3 menos x0 ao quadrado vai ser igual a 5 menos x0 ao quadrado menos 4. E aí eu posso abrir esses produtos notáveis, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, menos vezes o segundo, não, é 6x0 aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui sobrou esse 4 aqui, né? Porque o r quadrado é 5 menos x0, por isso que eu fiz isso daqui, tá? Posso cortar esse x0 quadrado. E aqui vai ficar com o seguinte. Vou passar tudo que tem x0 para cá. Vai ficar 4x0 do lado esquerdo. E tudo que tem número para o lado direito. 25 menos 4 dá 21. 21 menos 9 dá 13. Então, x0 é igual a 13 quartos. É isso mesmo? É isso mesmo, né? x0 é igual a 13 quartos, né? Menos 9, não. É 12 quartos, né? Que é 12, olha só, eu errando conta. 25 menos 4 dá 21. 21 menos 9 é 12, nossa. Então x0 vale 3, é isso aí, tá? x0 é 3, y0 é 1, tá? E o r eu posso substituir em qualquer uma das equações. x0 é 3, então substituindo x0 igual a 3 na equação 1, por exemplo. Aqui vai ficar com 3 menos 3 ao quadrado é igual a r quadrado menos 4. Ou seja, r quadrado igual a 4. Raio é sempre positivo, né? Então r igual a 2. Então nós já descobrimos que o y0 é 1, x0 é 3 e o raio é 2. Tá? Já descobrimos isso. 3, 3, 5, 1.
Nós já descobrimos isso. Então a equação da circunferência vai ficar o seguinte. X menos x0 ao quadrado. Esse é o que? X menos 3 quadrado. Mais y menos y0 ao quadrado. Eu troquei um pouco a ordem, mas tudo bem. Mais y menos 1 ao quadrado é igual a r ao quadrado, que é 4. Esse é o item B de bola. Já o item C, o que ele nos pede? Sendo C a circunferência do item B, P o ponto de intersecção dessa circunferência com o eixo X, que está mais próximo da origem. Então, vamos supor que a circunferência é essa daqui, olha. O P a esse ponto aqui, mais próximo da origem. Determine a equação da reta tangente a C em P. Então, assim, vamos primeiro esboçar uma estratégia de solução. Vocês concordam comigo que se eu substituir y igual a 0 na equação da circunferência, eu acho os pontos em que a circunferência intercepta o eixo x, certo? Seriam 2 pontos. Como ele quer uma e aí eu vejo qual que está mais próximo da origem. A partir disso, eu tenho que saber qual que vai ser o... Sabendo o ponto, eu tenho que saber qual que vai ser o coeficiente angular da reta. Que a princípio nós não sabemos, mas nós sabemos que a reta tangente é perpendicular à radial. E como é que era o coeficiente angular da reta perpendicular? Nós sabemos que o coeficiente angular vezes o coeficiente angular da perpendicular é menos 1, certo? Então o coeficiente angular vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da perpendicular. E nós sabemos qual que é o centro da circunferência. Então nós calculamos o m perpendicular. E a partir desse m perpendicular, nós podemos calcular o m. Só uma observação. Vocês conseguem compreender por que é menos 1? Menos 1 é o seguinte. Porque o y do perpendicular... o m é delta y sobre delta x. Só que no perpendicular troca. O que era delta y vira delta x. E o que era delta x... Só que também inverte sinal. Por que inverte sinal? Então, inverte sinal pelo seguinte. Porque, não sei se vocês repararam, mas olha aqui. Essa reta aqui, por exemplo, ela vai ter um coeficiente angular positivo. Essa daqui vai ser negativo. Você sempre, para o 90 graus, essa tangente vai inverter. Tangente de θ mais 90 vai inverter. Pensar até na tangente de θ mais 90, né? Tangente de θ mais 90 graus vai ser isso daqui. Tangente de θ. Tangente de θ mais 90 graus vai ser isso daqui. Seno de θ mais 90 sobre cosseno de θ mais 90. Aí é seno de θ. Vamos só fazer um rascunho aqui para entender melhor. Tangente de θ. Não pode aplicar a fórmula da tangente porque não existe tangente de 90 graus. Que é seno de 90, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. E aqui é cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. É isso aí. Vou só fazer essa digressãozinha aqui. Não precisa fazer isso aqui não. Só tô fazendo para mostrar que é menos 1. Às vezes você não lembra. Tudo bem, seno de 90 aqui, seno de 90 nós sabemos que é 1. E cosseno de 90 é 0. Então aqui vai ser cosseno de θ. E aqui cosseno de 90 é 0. Seno de 90 é 1. Então aqui menos seno de θ. Ou seja, vai ser menos tangente de θ. Ou seja, não, menos 1 sobre tangente θ. Ou seja, o m perpendicular vai ser menos 1 sobre o m. O m é só pensar nisso. Então, elaborada a estratégia de resolução,
Vamos primeiro saber, vamos aqui primeiro. Então primeiro é cálculo dos pontos em que a circunferência intercepta o eixo X, ou seja, os pontos que tem y igual a zero. São esses dois pontos aqui, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais 0 menos 1 ao quadrado igual a 4. Ou seja, aqui nós temos que x menos 3 ao quadrado vai ser igual a 4 menos 1 ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado é 1. Passando para o outro lado vai dar 3. E aqui eu posso tirar a raiz dos dois lados, então eu sei que x menos 3 pode ser igual a raiz de 3 ou seja, x igual a 3 mais raiz de 3 ou x menos 3 igual a menos raiz de 3, ou seja, x igual a 3 menos raiz de 3. Só que esse daqui está mais perto da origem, olha. Aqui é o 0. Aqui vamos... Esse aqui é rascunho só, né? Aqui é o 0. Aqui é o 3 menos raiz de 3. Aqui é o 3 mais raiz de 3. Esse daqui está mais perto. Então esse daqui que é o ponto que nós vamos tomar, certo? Então eu destaco esse, que é o mais próximo da origem. Isso daqui é tudo rascunho, tudo tem vermelho é rascunho. Isso daqui é resolução, resolução longa, nem sei se caberia na folha de respostas. Determine a equação da reta tangente a C em P. Aí a equação da reta tangente vai ser a seguinte. Cálculo. Então, sabemos que a reta tangente é perpendicular à radial. Assim, mt vai ser menos 1 sobre m da radial. Como o coeficiente da radial vai ser o delta y sobre delta x, dá tudo da radial. O delta y da radial é o y. Vamos chamar isso aqui de ponto P, né? Sendo P o ponto, chamar de ponto P o ponto não, o intercepto mais próximo da origem. Vamos pensar assim. Então o x de P, esse aqui é o ponto P, né? Então esse daqui vai ser o xp yp menos y0 sobre xp menos x0. Yp é quanto? É 0, né? Y0 foi calculado no item anterior, que é 1.
Tá aqui. Olha aqui, eu tô calculando o coeficiente angular dessa reta aqui, olha. Dessa reta aqui. Aqui é a origem, aqui é o ponto P. Dividido pelo XP, que é 3 raiz de 3 menos raiz de 3. Menos o x0. Quanto é que é o x0? O x0 é 3. Tá aqui. Então isso daqui vai ser menos 1. Pode cortar esse. Ser menos 1 sobre menos raiz de 3. Ou seja, vai ser 1 sobre raiz de 3. Assim o m da reta tangente vai ser menos 1 sobre o m da radial, ou seja, menos 1 sobre 1 raiz de 3, ou seja, vai ser igual a menos raiz de 3, tá? Calculamos. E agora ele quer a equação da reta. Então a equação da reta y menos yp é igual a m da reta tangente x menos xp. É o famoso ioiô michiochô. O yp é 0. mt é menos raiz de 3, x menos, e o xt é 3 menos raiz de 3. Ou seja, y igual a menos raiz de 3x. Não, aqui é menos, aqui em parênteses, olha isso. Tem um parênteses aqui nesse menos, tá? 3 raiz de x, menos com menos dá mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3. Ou seja, y igual a menos raiz de 3x, mais raiz de 3, mais 3 raiz de 3, menos 3. Menos 3 raiz de x, três raiz de 3, ou eu posso isolar esse x e vai ficar y mais raiz de 3x mais 3 menos 3 raiz de 3 igual a 0. Posso fazer dessas duas formas. Questão trabalhosa, hein? Obrigado aqui por assistirem.